Dimensões paralelas realmente existem. Em 1954, um jovem candidato ao doutorado da Universidade de Princeton apareceu com uma ideia radical: a existência de universos paralelos, exatamente como os nossos, um vivendo por trás do outro, sem que ninguém perceba. A ficção vem abordando o assunto há décadas. Mas o que será isso afinal? Uma boa explicação está aqui neste anime do Homem-Aranha. Vamos dar uma conferida. Fizemos uma longa viagem através do tempo e espaço. Veja o que aconteceu. Mas para onde o Beyonder foi? E onde eu estou? Quinta Avenida? Não pode ser. Quanto tempo eu estive fora? O que houve aqui? Tia May! Oh, não. Todo Queens, Astoria, Forest Hills, tudo destruído. Tia May. A sua tia May não pertence mais a este mundo. Eu já estou cheio de você, Beyonder. Quero respostas verdadeiras. Quem é o responsável por esta devastação? Quem? É você, Homem-Aranha. O quê? É você. Estou ficando louco? Era esse que ia ser o nosso líder? Ora, dá um tempo. Eu devia tomar conta desse grupo. Eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. Não sei que tipo de ilusão é essa, mas eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. O verdadeiro Peter Parker. Adivinhão. Vê, meu velho Peter, somos tão genuínos quanto você. Mas como isso pode ser? Madame Web diz que todos viemos de diferentes dimensões. A realidade é como um rio que se divide em vários afluentes paralelos. Esses homens-aranhas vieram de realidades paralelas, todas tão legítimas quanto a sua. Todos são você, com algumas pequenas diferenças. Ei, não vá se assustar com isso, Peter. Isso é apenas uma lembrança da minha última luta contra o Octopus. Quer dizer que todos vocês compartilham minha vida, inclusive meus poderes de aranha? Bem, nem todos nós, sabe? Eu não tenho a sua vida nem seus poderes. Mas então quem é você? Não acreditaria se eu contasse. Digamos que estou aqui para ajudar, embora eu não esteja preparado para nada desse tipo. Fomos todos capturados no meio de alguma coisa. Eu estou tendo um problema de mutação bem agora. Eu não acho que estou muito afim de ouvir a sua história. Todos vocês devem ouvir a história do Aranha Escarlate. Estamos na realidade dele. E o monstro que você viu era seu irmão gêmeo. Observem. Essa parte do anime é bem interessante, porque explica bem o que seriam as dimensões paralelas. Cada um dos Homens-Aranha seria ele mesmo, se tivesse tomado decisões diferentes em determinados momentos de sua vida. Por exemplo, este seria sua versão onde ele usou seus poderes para ganhar dinheiro. E lembrem-se que essa foi mesmo a ideia inicial do Homem-Aranha. Só que ele viu que isso era errado, pois acabou causando a morte do seu tio. Se ele tivesse continuado, esse seria ele. E sendo inteligente como é, usou a grana para construir essa armadura tecnológica que, unida a seus poderes, o torna muito forte. Já pensou isso na sua vida? Como você seria se não tivesse estudado na escola que você estudou? Como seria se morasse em outro estado? Como estaria se tivesse seguido outra profissão e não estivesse casado com a sua esposa? Com certeza em algum momento da sua vida você já pensou nisso. O que talvez você não pensou é que pode existir dimensões onde todas essas realidades são possíveis e são tão reais como essa que você se encontra agora. Agora é a hora que você está pensando: se isso existe, por que ninguém tem a prova? Pois bem, não tinha até agora, pois a história que irei contar agora se trata de uma realidade alternativa, onde os Beatles não se separaram. Alguém conseguiu ir a essa dimensão paralela e conseguiu trazer uma fita cassete que nunca foi lançada ou registrada em nosso mundo. E você vai ouvir aqui nesse vídeo um trechinho dessa prova incontestável em primeira mão. Agora vamos ouvir a história do cara. Irei narrar para vocês e logo depois soltarei o áudio com várias faixas das músicas. Em 9 de setembro de 2009, eu experimentei algo que eu ainda estou tendo dificuldades para acreditar. Veio parar em minha posse uma fita cassete contendo um álbum dos Beatles que nunca foi lançado. Eu não espero que você acredite no que aconteceu comigo. Tenho certeza que você não acreditará.
É por isso que eu peguei a fita como prova de que minha experiência foi real. O que se segue agora é um relato real de minhas experiências. Por causa da natureza do que aconteceu, devo permanecer em anônimo, até que eu sinta-me que é seguro para revelar meu nome real. Mas por enquanto, você pode se referir a mim como James Richard. Em 9 de setembro de 2009, eu experimentei algo que eu ainda estou tendo dificuldade em acreditar que me aconteceu. E veio para em minha posse uma fita cassete contendo um álbum dos Beatles que nunca foi lançado. Não foi liberado, mas ela nunca foi registrada. E muitos anos depois, eles se separaram. Não estou falando de Klaatu. Agora, esta é a hora onde a história se torna um pouco mais inacreditável. É quase embaraçoso tentar explicar isso, porque tenho medo que você veja tudo como um completo absurdo. Mas devo assegurar-lhe que eu não sou louco e nem uso drogas. Espero que o áudio que esteja na fita seja prova suficiente para você que há mais coisas lá fora do que podemos imaginar. Eu vivo em Livermore, Califórnia. Em 9 de setembro, eu estava dirigindo para a casa de Turlock, depois de visitar um amigo por alguns dias. Eu tinha em minha companhia o meu cão, e eu não tinha qualquer plano para o dia. Então eu decidi dar um passeio através de um lugar chamado Puerto del Canyon, ao oeste de Turlock. Há uma estrada deserta, que é um ponto de diversão, e realmente passa para Livermore. Já fazia tempo que eu não tinha tomado um ar puro com meu cão. Então eu pensei, por que não pegar essa estrada para voltar para minha casa? Era por volta de 14 horas. A maneira que meu cão se comportava olhando ao canil me sugeriam que ele precisava ir ao banheiro. Então eu andei até a primeira área de estacionamento disponível, do lado da estrada, e deixei ele sair, enquanto eu me esticava um pouco. No começo eu não percebi nada de estranho, mas então eu ouvi um latido de 30 metros de distância. O meu cão estava perseguindo um coelho. Ele é um bom cão, mas se ele está perseguindo alguma coisa, então não há nada que o faça parar. Então a única coisa que eu podia fazer era tornar-me parte da perseguição. Eles já estavam por volta de uns 40 metros de distância de mim, então eu tinha que correr para valer para poder me aproximar. O chão de terra era macio e irregular, e isso tornou difícil de correr. Para minha sorte é que meu cão não foi muito longe na perseguição, mas para azar eu tinha pisado em um buraco de coelho e caí e desmaiei. Quando acordei, eu estava em um quarto com alguns móveis e eletrônicos lindos. Percebi um curativo na minha cabeça, mas eu ainda me sentia desconfortável com a situação, porque onde eu caí e bati minha cabeça era uma área rural, despovoada e sem casas. E do quarto dava para ouvir da janela o tráfego de veículos, embora eu não estivesse perto dela para chegar a ver. Do outro lado da casa, ao lado de uma máquina eletrônica de aparência incomum, que eu não reconheci de jeito nenhum, nem para que servia, aquilo não parecia nada que já vi antes. Mas o que mais me chamou a atenção nela, além de sua aparência incomum, foi porque ela não combinava em nada com a casa. Ela parecia fora do lugar. Era como se estacionar uma moto no meio da sala. Eu decidi me levantar e olhar pela janela, mas aí a porta se abriu. O meu cão apareceu correndo. Ele estava muito animado para me ver. Quando olhei para cima, havia um homem em pé na porta. Ele foi cerca de 6 pés de altura. Tinha cabelo preto e longo. Estava vestido casualmente bem. Ele me deu um bife gorduroso, se você sabe o que eu quero dizer. Ele se apresentou como Jonas e me perguntou se eu estava ok. Eu disse que sim. Ele disse que me encontrou inconsciente em um campo com o meu cachorro latendo para mim. Então eu agradeci a ele por me ajudar e trazer meu cão. Fomos para fora e eu estava surpreso pelo meu cão estar tão animado. Perguntei-lhe então a pergunta que me faria começar a se perguntar se de fato tinha ficado louco. Eu lhe perguntei: onde estou? Ele respondeu: cerca de 20 quilômetros de distância de onde eu encontrei você. Eu disse: isso não pode ser possível, porque não havia casas dentro de pelo menos 37 quilômetros de onde eu me lembro de estar caído. Então ele me disse que o que ele ia dizer agora seria muito chocante e inacreditável, e que se ele não tivesse chegado a experimentar nele mesmo, então ele não acreditaria também. Ele disse que viajou para nossa dimensão, nossa terra, e encontrou-me nocauteado no calor escaldante, sem ninguém por perto para me ajudar. Normalmente, ele disse que não leva ninguém através de portal, mas no meu caso, ele pensou que eu precisava de ajuda urgente. Eu imediatamente comecei a fazer perguntas sobre a viagem para mundos paralelos, já que tudo que eu sabia sobre o assunto foi através de vídeos no YouTube. Ele me disse para me acalmar que ele iria me explicar. Aparentemente, em seu mundo, uma máquina de viagem paralela pode ser comprada facilmente, embora não seja barato ou muito popular, já que o aparelho pode ser perigoso o suficiente para causar sua própria morte.
Na década de 1950, de sua dimensão, o governo foi confrontado com a decisão de continuar a financiar um programa espacial. Eu estou supondo NASA, ou um programa de dimensão paralela chamada ARP-Day. Eu não lembro o que ele disse que representava. Tenho certeza que é PD, é Dimensões Paralelas. Eu me lembro a sigla, porque eu notei isso em um monte de eletrônicos lá no quarto. Ele então explicou o perigo real de usar uma máquina dessas, que estava explorando novas dimensões. Uma vez que há uma quantidade infinita de terras em outras dimensões, apenas uma pequena quantidade foi explorada. O problema com a exploração de dimensões desconhecidas é a chance que você tem de morrer de alguma forma. Uma vez que você caminha através do portal, ele me disse que as pessoas morrem de queda. Se o terreno não é perfeito o suficiente para que o portal se abra, morrem de afogamentos, pois há mundos cobertos de água, e é difícil de reabrir um portal subaquático. Morrem queimados devido a questões atmosféricas. Ele me disse que para evitar isso, eles teriam que ter certeza que não haveria nada disso do outro lado do portão. Assim, seu governo começou a marcar mundos que estavam seguros para transportar, e assim criou pontos públicos, onde as pessoas pudessem escolher um menu de mundos para ir, para que fossem feitas pesquisas. Muitos desses mundos eram mundos de vegetação exuberante, que nunca foram arruinadas pelo homem, apenas para ser invadida pela grande população superlotada dos mundos viajantes. Ele disse algo que um novo tipo de indústria se abriu por causa disso, sendo um deles algo como corretores de vida dimensional. Essas pessoas oferecem a chance de viver como alguém novo, em um mundo semelhante já estabelecido, que não sabe de viagens dimensional, nem que há pessoas que atravessam a fronteira dimensional. Jonas disse que ele era um explorador de uma das agências de viagens dimensionais e estava olhando em novas dimensões desconhecidas e veio à minha terra. Nós conversamos sobre um monte de coisas. Foi interessante ver as semelhanças e as diferenças que tiveram entre os mundos: alimento, cultura, televisão, tecnologia. Nós também começamos a conversar sobre música, que era um tema interessante, porque havia muitas das mesmas faixas entre nossos mundos que existiam, incluindo os Beatles. Quando seu nome foi trazido acima, Jonas mencionou que seu irmão acabou de voltar de vê-los a tocar em um show recentemente. Eu dei um olhar estranho e disse: "Você quer me dizer que eles ainda estão juntos?" Ele disse que sim. Então eu disse a ele sobre como eles se separaram em nosso mundo e que John e George faleceram. Aparentemente em seu mundo eles estão todos vivos e saudáveis e em turnê ainda. Jonas então me pediu para segui-lo para um outro quarto que tinha uma coisa na estante, a procurar por algumas fitas cassetes antigas. Já sei que você está achando estranho que eles usassem fitas cassetes tendo uma tecnologia tão grande, pois acreditem, as músicas ainda são gravadas em cassetes. A moda do CD não foi aceita pela população. Em um leitor de cassetes, rádio, toca-fitas, discos, não é muito parecido com o tipo de rádio que temos. Os altos-falantes mais pareciam enrugados, papelão, e mesmo assim eram muito bons. Não entendi muito bem, dei uma olhada nos altos-falantes, mas eles certamente não eram redondos, mas pareciam um acordeão. O único álbum dos Beatles que ele tinha de diferente do nosso mundo era a arte da capa do CGT Pipers. Na dimensão dele, a capa parecia um pouco diferente. O resto não havia diferença no que temos. As canções também eram todas iguais. As outras 6 fitas dos Beatles que ele tinha foram todas como se alguém gravou-las por um cassete em branco, como se fazia antigamente. Ele escreveu o título das músicas em papel branco. Alguns dos títulos de alguns gravados nas fitas eu reconheci, mas havia cerca de 4 que eu nunca tinha ouvido antes. Segue a foto para vocês verem bem do que estou falando. Ele tocou algumas músicas de um deles. Para mim foi totalmente surreal ouvir Beatles em uma música que nunca foi feita, pelo menos em nosso mundo. Nós conversamos sobre isso um pouco e ele disse que uma menina fez as fitas para ele enquanto ele estava na escola superior, o que eles chamam de escola secundária. Ele era um grande fã deles e queria aquelas fitas para ouvi-los. Ele adiantou a primeira fita e estava colocando a segunda, quando eu disse que ele deveria gravar uma cópia dela para mim, para que eu pudesse levá-la de volta comigo. Nessa hora ele me olhou muito feio, pensando que não seria um bom negócio. E aquele olhar é parte da razão de eu preferir permanecer anônimo. Não sou do tipo de me assustar, mas tinha um olhar quase assassino, muito sério, e seguido de uma frase, a qual não lembro palavra por palavra, mas lembro o principal: não, você não leva nada com você de volta ao seu mundo. Nenhuma imagem. Não leve nem ao menos as lembranças. As fitas
nem nada. Perguntei-lhe então por quê, e ele não iria realmente dizer, exceto que era para minha segurança. Eu não estava a fim de levar alguma coisa comigo escondido, mas não sou o tipo de cara que passa por toda essa experiência e sai sem nenhuma prova desse fantástico mundo paralelo. Eu tinha que pegar alguma prova da história escandalosa de minha experiência. Então, em um momento em que eu lhe disse que não levaria nada, ele mudou de assunto. Cerca de 1 hora mais tarde, depois de um pouco mais de conversa, a campainha tocou e ele me deixou no quarto. Eu sabia naquela hora que podia nunca mais ter outra chance igual, e agarrei uma das fitas e coloquei no meu bolso. Em seguida, embaralhei as fitas ao redor para fazer parecer menos óbvio que faltava alguma coisa ali. Quando ele voltou para dentro, eu disse que estava com fome, apenas para nos tirar da sala, pois apesar de eu ter misturado as fitas um pouco, tornando difícil que ele percebesse que algo estava faltando, eu não queria estar lá quando ele descobrisse. Em seguida, ele me levou à cozinha e me alimentou. A maior parte da comida experimentada era como a nossa, mas com nomes e cores de produtos diferentes. O ketchup era roxo, foi o mais estranho de todos. Nós conversamos um pouco mais e então eu disse que já estava na hora de eu ir embora, pois já estava ficando tarde. A hora do dia era idêntico ao nosso, como em todos os mundos, segundo ele. Voltamos ao quarto que estava a máquina. Peguei meu cachorro e apertei a mão de Jonas para agradecê-lo por cuidar de mim depois que eu fui nocauteado. Agradeci novamente e passei através do portal. Durante a viagem, me senti como se estivesse molhado. Quando cheguei ao nosso mundo, eu podia ver meu carro na estrada e ainda não havia marca da linha de queimadura em linha reta no chão, de onde o portal tinha aparecido. Estava escuro lá fora, e essa é a única razão que eu notei a queimadura feita pelo portal no chão. Ela estava ainda fumaçando. Voltei para o meu carro. A pior parte foi que eu não podia sequer ouvir a fita no caminho de casa, porque eu não tenho um toca-fitas no meu carro. Na verdade, eu nem sequer era capaz de ouvi-la em casa, pelo mesmo motivo. Foi então que fui para o Walmart para comprar uma radiola para escutar o cassete. Infelizmente, eu não tenho qualquer informação sobre a fita, que não seja o que está escrito na capa. Os nomes da faixa e o título do álbum foram escritos com caneta comum. Tudo mais sobre ele é tão misterioso para você como é para mim. Também não tinha como eu ter pedido a Jonas qualquer coisa a mais sobre isso, especialmente depois de eu ter roubado isso dele. Logo mais, irei escrever um pouco mais sobre a minha experiência nos próximos dias, mas eu tenho que ir trabalhar agora, e esse post já tenho bastante. Se alguém tiver qualquer dúvida e quiser me perguntar sobre o incidente, eu deixarei meu endereço de e-mail disponível. Você pode contatar-me a hora que quiser. Vou tentar responder as perguntas de cada um da melhor forma possível. Peço que se alguém lá fora que tiver experimentado alguma coisa parecida com a experiência que eu tive, por favor, não deixe de me contatar, pois pelo que Jonas disse, existem muitos agentes de viagem interdimensional espalhados por aí. Com certeza, eu não sou o único que topou com algum deles. Vamos ouvir agora um pouco da fita. Não poderei colocar as músicas completamente por causa dos direitos autorais do YouTube. Não quero arriscar ter problemas, apesar de a fita nunca ter sido registrada. Nunca se sabe, né? It's no good asking me what time of day it is. No use reminding. So just remember the street feed scene, Queen. Okay? Here we go then. People say I'm crazy, doing what I do. Oh. Soldier boy kisses girl, leaves behind a tragic world.
fill my heart with delight. Como já sei que vocês devem estar doidos para terem essa fita, e eu realmente tenho um carinho muito grande por cada um de vocês inscritos, aí embaixo está a fonte dessas informações, encontradas pelo nosso amigo Erinaldo, a enciclopédia de mistério, que merece o nosso muito obrigado por encontrar esse material fodástico e me enviar. A página estará em inglês, porém se você estiver usando o navegador Google Chrome, poderá traduzir. Se não, é só clicar aqui, como está nessa imagem, e baixar na hora o MP3 do cassete. Aqui também está o e-mail do cara, caso você queira entrar em contato com ele. Se esse caso, que ele jura ser real, é de fato ou não, nós não sabemos, pois podemos explicar a existência desse cassete com outras centenas de teorias mais aceitáveis, como por exemplo, foi só um caso de tudo ter sido um problema contratual e essas músicas simplesmente ficaram retidas até esse tempo, ou ser simplesmente uma banda cover. Enfim, pode ser várias coisas. No entanto, nenhuma teoria desmentirá essa, que de fato vem de outra dimensão, ou a prove de vez. Apenas uma coisa é certa: há mais mistérios lá fora do que podemos imaginar. Mais uma vez, agradeço a cada um de vocês que assistiram a esse vídeo, e peço que fiquem de olho, pois com o crescimento do nosso canal, já estão pegando os nossos vídeos sem autorização. Então, se vocês virem algum dos nossos vídeos por aí, me avisem. Um abraço e até a próxima semana, sempre encarando o sobrenatural.